Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em mais uma videoaula em que nós vamos discutir o fenômeno da refração, que aí, digamos, é o segundo mais, é um dos dois mais importantes fenômenos envolvendo ótica geométrica, digamos assim, né? Um é a reflexão e o outro é a refração, são os mais, pelo menos os mais usados em nossa discussão. Existem outros fenômenos, mas são os dois principais, digamos assim. E nós vamos falar aqui sobre a refração, que como eu falei na videoaula anterior, é quando a luz ela passa de um meio de propagação para outro meio. Nem todo meio ele é transparente. Então os meios que não são que são transparentes, que permitem a passagem da luz, eles permitem o fenômeno da refração, certo? Então os meios que permitem são chamados de meios transparentes. Todo mundo já sabe, né? Muito bem. O que a gente tem como base é que a luz, quando ela atravessa, passa para outro meio de propagação, ela muda a sua velocidade. Por conta disso, a gente define um índice chamado de índice de refração do material, que é definido como sendo a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é uma constante, que vocês sabem que vale 3 vezes 10 à oitava, dividido pela velocidade da luz no meio de propagação que a gente está se referindo. Então, o índice de refração, por exemplo, do vidro vai ser a velocidade da luz dividido pela velocidade de propagação da onda eletromagnética no vidro. Eu tenho aqui uma breve tabela com alguns índices de refração. O vácuo, como o vácuo é onde a luz ela tem sua maior velocidade, vale C. Então no vácuo eu vou ter C sobre C que dá 1, né? Como a velocidade de propagação ela é sempre menor ou igual a C, a luz nunca anda mais rápido do que C, então esse índice de refração sempre vai ser um número maior do que 1, tá? Porque isso aqui sempre vai ser ou igual a C ou maior do que C. Se for maior do que C, ou desculpa, menor do que C, né? Se for menor que C, então você vai ter essa razão, o numerador dividido por um número menor do que ele. Isso aqui sempre vai dar maior do que 1. Então veja que todos os índices de refração são maiores do que 1. E 1 é o índice do vácuo. O ar ele chega muito próximo, então é muito comum a gente arredondar o índice de refração do ar para 1. Porque veja que ele modifica aqui na quarta casa decimal. Mas bom, temos aqui a safira, né? Você vê que quanto maior for o índice de refração, menor é a velocidade de propagação da luz nesse meio. Então aqui a safira tem a velocidade de propagação é bem menor do que no vácuo, do que no álcool, do que no vidro. O vidro entre 1,5 e 1,9 vai depender do vidro, né? A glicerina ela tem um índice de refração próximo do vidro, né? Tem até um experimento interessante envolvendo vidro e glicerina, mas depois eu explico a vocês. Olha só, o diamante tem uma redução bem drástica de velocidade, o índice de refração é 2,42, é bastante alto, né? A água é 1,33 e aí se vai, certo? Bom, aqui é uma animaçãozinha que eu tirei da internet que ilustra bem o que acontece com as frentes de onda. Isso aqui é uma fonte pontual de onda eletromagnética, né? E veja aqui o que acontece com a frente de onda dessa onda quando atravessa de meio de propagação. Nesse primeiro, essa linha cinza aqui é o que separa os meios. E aqui, veja que quando passa para esse meio de baixo, eu tenho uma redução na velocidade. Tá vendo? Eu tenho uma redução na velocidade. E aí, se você traçar o raio de luz, que como a gente discutiu naquela videoaula anterior, da unidade anterior, né? Não, dessa unidade mesmo. O raio de luz ele é sempre perpendicular às frentes de onda. Então, se eu traçar um raio de luz aqui perpendicular às frentes de onda, aí veja que até aqui ele está numa certa orientação, e no outro meio de propagação ele muda de orientação para se manter perpendicular às frentes de onda. Então, essa mudança de velocidade de propagação, ela resulta
em uma mudança na direção de propagação do feixe de luz quando ele passa de um meio de propagação para outro. Essa mudança de direção ela gera várias consequências. Um exemplo clássico disso é aquele efeito, né, que a gente percebe quando coloca um objeto dentro d'água. A gente vê que, observando esse objeto por fora da água, ele está em uma posição, mas por dentro da água ele parece estar em outra posição. Justamente porque quando a luz bate nesse lápis aqui, né, que é o caso, e reflete, a luz ela tem que passar primeiro por dentro da água para depois sair para o ar. Então, nessa mudança de água para o ar, ele muda de direção de propagação e aí você tem a impressão que o objeto está em outro lugar. Esse fenômeno a física que há por trás da formação de imagens a gente vai discutir ainda melhor nas aulas lá para frente, mas é importante notar que o fenômeno da refração ele gera essas ilusões com relação à posição de objetos que estão dentro de outros meios de propagação, principalmente na água, que é o mais comum para a gente, né? Beleza, como é que eu calculo o quanto que essa luz ela muda de direção? Para isso a gente utiliza a lei de Snell, que é a lei da refração. Então imagine aqui que eu tenho uma interface entre dois meios de propagação, aqui no caso o ar e o vidro, é só um exemplo, tá? E eu vou incidir um raio de luz formando um ângulo de incidência θ1 com relação a essa reta normal aqui. Lembrando que parte dessa luz ela é refletida, então a gente vai desconsiderar essa parte refletida, mas isso sempre existe, certo? Então o que é que acontece? Devido à mudança de velocidade de propagação, esse raio de luz ele sofre uma mudança, o ângulo de refração não é igual ao ângulo de incidência, como acontece com a reflexão. Esse ângulo de refração é diferente. Ele vai seguir essa expressão aqui. O índice de refração do meio de incidência vezes o ângulo de incidência, o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio de refração que está sendo refratado vezes o seno do ângulo de refração. Essa aqui é chamada lei de Snell. E com essa lei a gente consegue constatar, por exemplo, que se os índices de refração forem iguais, se isso for igual a isso, consequentemente os ângulos são iguais. Então não existe mudança de direção do raio de luz. Tá? Então se os índices de refração forem iguais, não há mudança de direção do raio de luz. A mesma coisa acontece se eu estiver incidindo na perpendicular. Porque eu vou ter o 0 graus aqui, o seno de incidência, o ângulo de incidência vai ser 0 graus, que eu estou incidindo aqui, na mesma direção normal. Então o seno de 0 é 0, consequentemente eu vou ter que o ângulo de refração também é 0. Então se eu incidir uma luz perpendicularmente aqui nessa interface, ela passa para o outro lado sem sofrer desvio, ela passa também na perpendicular. Se você olhar para esse desenho, ó, justamente se eu traçar um raio de luz aqui paralelo, veja que ele se mantém perpendicular também aqui no outro meio de propagação. Bom, aí o que acontece? Se o N2, que é esse meio daqui, né, tiver um índice de refração maior do que o N1, que é inclusive o que acontece aqui nessa situação, né? O ar tem índice de refração 1 e o vidro tem índice de refração 1,5. Então eu estou saindo de um meio com índice de refração pequeno para um meio com índice de refração maior. Estou indo para um meio mais refringente. Então, consequentemente, o ângulo de refração é menor que o ângulo de incidência. Então, toda vez que eu saio para um meio mais refringente, um meio que tem um índice de refração maior, então o raio de luz se aproxima da normal. É o que a gente diz na linguagem, né? Então, incidindo luz para um meio mais refringente, o raio de luz se aproxima da normal. O oposto é justamente, né, o caso contrário. Se eu estivesse saindo de um meio de refração para um meio de refração menor, por exemplo, se eu estivesse saindo do vidro para o ar, se eu jogar a luz voltando, aqui voltando, aí eu tenho um oposto. Aí a luz refratada, ela se afasta da normal.
Então, quando eu incido luz em um meio menos refringente, ou seja, em um meio cujo índice de refração é menor, então eu me afasto da normal, certo? Então, esse aqui é mais ou menos o comportamento do raio de luz quando... Aqui o desenho, né? Não sei se deve ter mostrado. Esse aqui seria o caso, bom, desconsidere esses nomes A e vidro aqui. Esse aqui seria o caso de estar incidindo para um meio menos refringente. Então, o raio de luz ele se afasta da normal. Ok? Desculpa aí, eu acordei gripado hoje. Eu não podia deixar de fazer essas videoaulas por causa do tempo, mas eu peço desculpa a vocês, né? Muito bem. Vamos botar umas questõezinhas aqui bem simples para vocês entenderem essa lei. Então, considere a figura 2.5. Eu vou botar daqui a pouco aqui, né? Que a luz seja emitida sobre a superfície da água com ângulo de incidência θ1 de 45 graus. Assim, o primeiro meio é o ar, N1, o segundo é a água. Diante desses dados, qual é o ângulo de refração? Muito bem, então está aqui o desenho, né? Ele sai do ar e vai para a água. Ele dá um ângulo de incidência, θ1, que é 45 graus, então aqui é 45 graus. E ele quer saber qual é o índice de refração. Então, é uma questão trivial de aplicação direta de fórmula. Então, utilizando a lei de Snell, a gente está aqui a lei de Snell. N1 é o meio de incidência, então o ar, isso aqui vale 1. E N2 é o meio em que se refrata a luz, vale 1,33. O ângulo de incidência é 45 graus, então só sobra para calcular o ângulo de refração. Eu fiz um algebrismo aqui só para poder simplificar a situação, né? Então joguei o N2 está aqui para cá, dividindo. Então ficou seno de θ2 igual a N1 sobre N2 vezes seno de θ1. E o θ2 é o arcosseno. Para quem não sabe, isso aqui significa arcosseno desse termo. O que significa arcosseno para quem não sabe? Veja bem, dessa expressão aqui, o que eu tenho que saber? Quem é θ1? θ1 vai ser um ângulo cujo seno dele tem que ser igual a isso aqui. Isso aqui significa dizer o arcosseno, ou seja, o arcosseno é justamente qual é o arcosseno desse termo, é justamente qual é o ângulo cujo seno dele é igual a esse termo que está dentro do argumento do arcosseno. Então, escrever um arcosseno significa dizer, primeiro, o arcosseno ele devolve um ângulo, né, que é a resposta da função arcosseno. Então, a questão é, qual é o ângulo cujo seno é igual a esse termo aqui? Bom, aí só com calculadora vai fazer a conta, tá, gente? Se vocês encontrarem na calculadora um seno a menos 1, ou um arsim, né? Assim, ou arc-sim, de arcosseno. Aí vocês conseguem calcular que o ângulo de refração é 32,1 graus. Então ele é menor do que os 45, né? Entre 45 e refrata 32,1. Então, de fato, como ele está indo para um meio mais refringente, ele se aproxima da normal. Outra questão, exemplo 2.3. Determinação do ângulo de refração para 3 meios, está errado, hein? Meios empilhados. Um feixe de luz inicialmente no meio com índice de refração N1 incide com ângulo θ1 sobre a superfície de um meio cujo índice de refração é N2. A luz passa através da camada desse segundo meio e entra no terceiro meio cujo índice de refração é N3. Devemos encontrar θ3, ou seja, o ângulo de refração do terceiro meio. Bom, o que esse texto está dizendo é justamente isso aqui. O raio de luz vem de um meio de índice N1 com ângulo θ1, incide no meio com índice N2 com esse ângulo θ2, ângulo de incidência, não, desculpa, o ângulo de refração é θ2, está aqui, né? Cadê? θ1, a luz passa, ele não especifica aqui não, mas θ2 é o índice, é o ângulo de refração, certo? Que é o mesmo de incidência, né? Se a gente observar aqui, é o mesmo ângulo de incidência, que é esse aqui de cima.
E a pergunta é, qual é o ângulo de refração aqui no meio N3, tá? Nesse meio aqui. Então isso aqui é vai ser uma combinação de utilização da lei de Snell para essas duas interfaces aqui. A interface N12 e a interface 23. Então, para a interface 12, daqui para aqui, a lei de Snell diz isso. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Eu vou repetir o mesmo cálculo para a interface 23, essa aqui. Como esse θ2 é o mesmo daqui, é o mesmo ângulo de incidência, então eu vou ter aqui N2 seno de θ2 igual a N3 seno de θ3, que é o ângulo de refração. Bom, agora é substituir esse N2 seno de θ2 aqui, ó. Como está igual a isso, eu vou substituir por esse termo aqui. E aí fica aqui, ó, N1 seno de θ1 igual a N3 seno de θ3. Certo? Então, uma vez que eu sei quem é θ1, a questão ela é analítica, ela não tem números. Então, a resposta ela é analítica também. Você basta encontrar uma expressão final que responda à pergunta, no caso aqui é o θ3, que eu quero saber, com dados da questão. A questão me fornece N1, fornece θ1 e fornece N3. Então eu consigo encontrar quem é o θ3. Então aqui está respondido, né? A questão parece complicada, mas é só você sair utilizando a lei de Snell em cada interface dessa e usando fazendo essa consideração aqui do ângulo, que é uma questão de geometria. Tá certo? Bom, essa é a lei de Snell, a gente vai usar ainda várias e várias vezes, porque quando for estudar lentes, principalmente, né, que é uma utilização da lei de Snell para um instrumento óptico e formação de imagem, então vai ter muita discussão ainda envolvendo lei de Snell, ok? Então é isso aí, forte abraço e fui!